Capítulo 3 Discurso de Noburo Vataya. História dos macacos da Ilha Indecente. Cheguei ao café com mais de 10 minutos de antecedência em relação ao horário combinado, 1h da tarde. Mas Noburo Vataya e Malta Cano já estavam sentados à mesa me esperando. Como ainda era horário de almoço, o salão estava cheio, mas consegui encontrar Malta Cano sem dificuldade. Poucas pessoas no mundo usam chapéu vermelho de vinil no início da tarde de um dia ensolarado de verão. O chapéu que ela usava devia ser o mesmo do nosso primeiro encontro, a não ser que ela tivesse uma coleção de chapéu de vinil de formato e cor iguais. Como da outra vez, ela usava um figurino simples, mas de bom gosto. Jaqueta de linho de mangas curtas sobre uma camisa de algodão com gola redonda. A jaqueta e a camisa eram brancas, sem nenhum amassado. Nada de acessórios nem de maquiagem. Somente o chapéu vermelho de vinil. O material e o efeito que causava destoava completamente do resto. Quando eu me aproximei, ela tirou o chapéu e o colocou na mesa como se esperasse esse momento. Ao lado do chapéu repousava uma pequena bolsa amarela de couro. Diante de Malta Cano havia uma bebida que parecia água tônica, praticamente intocada como da outra vez. Dentro do copo, o líquido parecia incomodado. Não tinha nada melhor a fazer do que bolhas. Assim que me sentei, Noburo Vataya tirou os óculos escuros e observou as lentes em silêncio, mas logo voltou a colocá-los. Usava uma jaqueta esportiva de algodão azul escuro sobre uma polo branca que parecia novinha em folha. Na sua frente havia um copo de chá preto gelado, também praticamente intocado. Eu pedi um café e bebi um pouco de água gelada. Por um momento, ninguém abriu a boca. Noburo Vataya parecia nem ter notado minha chegada. Para me certificar de que eu não estava invisível, estendi a mão sobre a mesa e a virei algumas vezes. Finalmente, o garçom colocou uma xícara diante de mim e serviu o café do bule. Depois que o garçom se retirou, Malta Cano deu uma pequena tossida, como se verificasse o som do microfone. Porém, não falou nada. Noburo Vataya foi o primeiro a se manifestar. Como tenho pouco tempo, vamos falar da maneira mais simples e direta possível. Disse. Ele parecia se dirigir ao açucareiro de aço inoxidável no centro da mesa, mas, naturalmente, falava para mim. O açucareiro entre nós apenas cumpria uma questão de conveniência. Vamos falar da maneira mais simples e direta sobre o quê? Perguntei de uma vez. Por fim, Noburo Vataya tirou os óculos escuros, desta vez os colocou sobre a mesa e me fitou. Embora fizesse mais de 3 anos que não nos encontrávamos, nem de longe parecia que tinha passado tanto tempo assim. Provavelmente porque eu via aquele rosto na TV e nas revistas de tempos em tempos. Querendo ou não, gostando ou não, certo tipo de informação acaba penetrando na nossa consciência e nos nossos olhos como fumaça. Entretanto, observando-o de perto, percebi que sua fisionomia tinha mudado muito nos últimos 3 anos. Aquela coisa meio estagnada que antes eu percebia bem difícil de ser explicada, fora oculta em algum recanto e dera lugar a algo novo, artificial e inteligente. Em palavras simples, Noburo Vataya tinha adquirido uma nova máscara mais sofisticada. Era uma máscara bem acabada, sem sombra de dúvida. Talvez fosse uma espécie de pele nova. Independentemente de ser máscara ou pele,
Eu precisava admitir que notei certo tipo de magnetismo dentro desse algo novo. Parece que estou vendo uma tela de TV. Pensei. Ele falava e se movia como os profissionais da TV. Senti que continuava existindo um vidro entre nós. Eu estava deste lado e ele do outro. Provavelmente você já sabe, mas vamos falar de Kumiko, disse Noburo Vataya. Do que vocês vão fazer de agora em diante? Do que nós vamos fazer? Como assim? Falei, pegando a xícara para tomar um gole de café. Noburo Vataya me encarou com os olhos que, curiosamente, careciam de expressão. Como assim? Vocês não podem continuar nessa situação? Afinal, Kumiko tem outro homem, saiu de casa e abandonou você. Uma situação dessas não é confortável para ninguém. Tem outro homem? Repeti. Um momento, senhores, por favor. Interveio Malta Cano. Uma conversa dessas precisa seguir a ordem cronológica. Senhor Vataya, senhor Okada, vamos falar dos acontecimentos na ordem. Que ordem? Rebateu Noburo Vataya com voz monótona. Por que essa conversa precisa de uma ordem? Vamos deixar ele falar primeiro, sugeria Malta Cano. Depois colocamos ordem nos acontecimentos, se existir uma, é claro. Com os lábios levemente fechados, Malta Cano ficou me medindo por um tempo até que assentiu de leve. Está bem. Então, poderia recomeçar, senhor Vataya? Kumiko tinha outro homem e agora saiu de casa para ficar com ele, ponto. Então o casamento de vocês não faz mais sentido. Por sorte, vocês não tiveram filhos e, considerando diversos fatores, não há necessidade de negociar muito dinheiro no divórcio. Podemos resolver o caso com facilidade, basta dar entrada na papelada. Você só precisa assinar e carimbar o documento preparado pelo advogado e tudo estará resolvido. Ah, só para deixar claro, essa é a decisão final da família Vataya. Eu cruzei os braços e refleti por um momento. Tenho algumas perguntas. Primeiro, como você sabe que Kumiko tem outro homem? Ela me contou, respondeu Noburo Vataya. Eu não sabia o que dizer e fiquei calado por um tempo com as mãos sobre a mesa. Não entendi ao certo por que Kumiko contaria algo assim para Noburo Vataya. Kumiko me ligou uma semana atrás mais ou menos e disse que precisava falar comigo. Prosseguiu Noburo Vataya. Então nos encontramos e conversamos. Nessa oportunidade, ela me disse com toda clareza que estava saindo com outro homem. Pela primeira vez em muito tempo, fiquei com vontade de fumar. Porém, naturalmente, eu não tinha cigarro. Em vez de fumar, tomei um gole de café e devolvi a xícara ao Pires, o que provocou um barulho seco. Toque. E Kumiko saiu de casa, acrescentou ele. Eu percebi. Bom, se você está falando, deve ser isso mesmo.
Kumiko deve ter um amante e deve ter ido conversar com você a respeito. Eu ainda não consigo acreditar direito, mas imagino que você não teria coragem de inventar uma história dessas. Claro que não! É a pura verdade! Disse Noburo Vataya, cujos lábios até esboçavam um sorriso. Então, Kumiko tem outro homem e eu deveria concordar com o divórcio. É só isso que você tem a me dizer? Noburo Vataya sentiu de leve uma vez, como se quisesse economizar energia. Provavelmente você já sabe, mas eu nunca concordei com esse casamento. Como não era da minha conta, eu não me manifestei na época, mas hoje penso que deveria ter me posicionado com clareza. Disse ele, tomando um gole de água e devolvendo silenciosamente o copo à mesa. Desde a primeira vez que nos encontramos, não depositei nenhuma esperança em você. Senti que você não carregava nada de positivo, que não tinha nenhuma vontade de realizar alguma coisa, de ser uma pessoa decente. Não havia nada que brilhasse, nem vontade de produzir algum brilho. Pensei que você só faria coisas pela metade, não conseguiria concluir nada. E foi exatamente o que aconteceu. Vocês estão casados há 6 anos. O que você fez nesse tempo? Nada, não é? Nada além de abandonar o emprego e tornar a vida de Kumiko ainda mais complicada. Hoje você não tem trabalho nem projeto de vida. Para ser bem claro, você não tem nada na cabeça. Nada além de lixo e entulho. Até hoje não entendo direito por que Kumiko se casou com você. Talvez ela tenha se interessado justamente por esse lixo e por esse entulho. Só que, no final das contas, lixo não passa de lixo e entulho não passa de entulho. Falando de outro jeito, desde o começo os botões estavam em casas erradas. É claro que Kumiko também tem os problemas dela. Por conta de alguns fatores, ela tem uma personalidade um pouco estranha desde a infância. Acho que por isso ela se sentiu atraída por você. Mas tudo isso já ficou para trás. Enfim, uma vez que a situação é essa, o melhor a fazer é resolver as coisas quanto antes. Eu e meus pais vamos pensar no que fazer com Kumiko. Não queremos mais que você se aproxime. Não tente saber do paradeiro dela. Já não é mais problema seu. Se você se intrometer, as coisas só vão ficar ainda mais complicadas. Você deve recomeçar uma vida que combine mais com você em outro lugar. Assim vai ser melhor para todos. Para demonstrar que tinha terminado de falar tudo o que queria, Noburo Vataya tomou toda a água que restava no copo e chamou o garçom para pedir mais água. Você quer falar mais alguma coisa? Perguntei. Noburo Vataya balançou a cabeça de leve negativamente só uma vez. E então, qual será a ordem dessa história? Perguntei para Malta Cano. Ela retirou da bolsa um pequeno lenço branco e limpou a boca. Em seguida, pegou o chapéu vermelho de vinil da mesa e o colocou sobre a bolsa. Imagino que o senhor esteja chocado com o que ouviu, comentou Malta Cano. Para mim, também é muito doloroso falar sobre isso. Acho que o senhor me entende. Noburo Vataya deu uma olhada no relógio de pulso para se certificar de que a Terra continuava a sua rotação e que ele estava perdendo seu tempo precioso. Enfim, prosseguiu Malta Cano.
Como combinado, vou falar de maneira simples e direta. A sua esposa veio me procurar primeiro para pedir conselhos. Por meu intermédio, Acrescentou Noburo Vataya. Kumiko me procurou por causa do gato e eu apresentei as duas. Isso foi antes ou depois do nosso encontro? Perguntei a Malta Canoa. Antes, respondeu ela. Então, para colocar a história em ordem cronológica, seria mais ou menos assim. Por intermédio de Noburo Vataya, Kumiko conhecia a senhora e a procurou para pedir conselhos sobre o gato desaparecido. Depois, por alguma razão, ela omitiu que vocês duas se conheciam e me pediu para conversar com a senhora. Então eu vim e nós tivemos uma conversa aqui neste mesmo café. Seria um bom resumo? Sim, é mais ou menos isso. Admitiu Malta Canoa, meio sem jeito. No começo, ela só queria saber do gato. Mas eu senti que o problema poderia ser mais fundo. Por isso, solicitei um encontro com o senhor para uma conversa frente a frente. Depois, precisei me encontrar outra vez com a sua esposa para abordar questões profundas e pessoais. Foi nessa ocasião que Kumiko disse que tinha um amante? Bom, poderia dizer que sim. Agora, até pela minha posição, não posso contar os detalhes, explicou Malta Canoa. Eu suspirei. Suspiros não adiantavam de nada, mas eu não podia evitar. E há quanto tempo Kumiko saía com esse homem? Acho que uns 2 meses e meio, mais ou menos. 2 meses e meio. Repeti. Por que não notei nada durante todo esse tempo? É porque o senhor não desconfiava nem um pouco da sua esposa, senhor Okada. Disse Malta Canoa. Eu assenti. A senhora tem razão. Eu nunca desconfiei dela. Não imaginava que Kumiko seria capaz de mentir para mim desse jeito e até agora não consigo acreditar direito. Sem entrar no mérito das consequências, conseguir confiar totalmente em alguém é uma das qualidades mais belas de um ser humano. Observou Malta Canoa. Não é para qualquer um, disse Noburo Vataya. O garçom se aproximou e serviu mais um café na minha xícara. Uma moça ria alto na mesa ao lado. Bom, mas qual era mesmo o propósito desse nosso encontro? Perguntei a Noburo Vataya. Por que nós 3 estamos reunidos aqui? Para que eu me convença a aceitar o divórcio? Ou
Tem algum objetivo mais profundo? A história que você me contou parece lógica à primeira vista, mas há muitas pontas soltas. Você disse que comigo tem outro homem e por isso saiu de casa. Então, para onde ela foi? Onde ela está agora e o que está fazendo? Está sozinha ou com esse homem? Por que Kumiko não entra em contato comigo? Se ela tem outro homem, não posso fazer nada. Mas eu quero que Kumiko me conte isso pessoalmente. Enquanto isso não acontecer, não vou acreditar nessa história. Veja bem, Kumiko e eu somos as partes interessadas. Logo, nós dois vamos sentar e decidir o que fazer. Esse assunto não é da sua conta. Noburo Vatai empurrou o copo de chá gelado e intocado. Nós estamos aqui para informar você. Eu solicitei a presença da senhora Kanô porque achei melhor que uma terceira pessoa estivesse presente. Eu não sei quem é o amante de Kumiko nem onde ela está agora. Ela já é adulta e faz o que bem entender. Aliás, mesmo que eu soubesse, não contaria para você. Agora, se Kumiko não entrou em contato, é porque não quer falar com você. Ah, e com você ela quis? Até onde me lembre, vocês dois não eram tão próximos assim. Se Kumiko era tão próxima de você, por que ela dormiu com outro homem? Disparou Noburo Vataya. Malta Kanô deu uma leve pigarreada. Kumiko disse que estava tendo um caso com outro homem e que queria resolver todas as questões. Eu aconselhei o divórcio. Ela disse que iria pensar a respeito. Disse Noburo Vataya. Foi só isso? Perguntei. Teria mais alguma coisa? Eu não consigo entender. Para ser sincero, não consigo nem imaginar Kumiko procurando você só para falar sobre isso. Sem querer ofender, mas Kumiko não procuraria você para falar de algo tão importante. Ela tomaria a decisão sozinha ou falaria direto comigo? Tem certeza de que ela não tinha outro assunto para tratar com você? Um assunto para ser tratado pessoalmente? Noburo Vataya esboçou um leve sorriso fino e gelado como uma lua crescente que flutua no céu da madrugada. Você está revelando sua natureza sem perceber. Alfinetou ele com voz baixa, mas bem sonora. Revelando sua natureza sem perceber. Repeti, tentando entender a expressão. E não é verdade? A sua esposa traiu você, saiu de casa, e mesmo assim você está querendo colocar a culpa em outras pessoas. Nunca ouvi um disparate desses. Não vim aqui por prazer, mas porque não tive escolha. Tudo isso é um desperdício. É como jogar o tempo no esgoto. Depois que ele parou de falar, houve um profundo silêncio. Você conhece a história dos macacos da Ilha Indecente? Perguntei a Noburo Vataya.
Noburo Vataya balançou a cabeça como se não tivesse interesse. Não. Em algum lugar bem distante existe uma ilha indecente. Ela não tem nome porque nem merece um. É uma ilha indecente e tem um formato bem indecente. Lá, palmeiras de formato indecente produzem cocos de cheiro indecente. Nessa ilha, moram macacos indecentes que adoram o coco do cheiro indecente e fazem cocôs indecentes. Os seus cocôs cultivam o solo indecente que torna os pés da palmeira ainda mais indecentes. Esse é o ciclo da ilha. Eu tomei o resto do café e continuei falando para Noburo Vataya. Olhando para você, me lembrei dessa ilha. O que estou querendo dizer é que certo tipo de indecência, de estagnação, de sombra, reproduz seu próprio ciclo com sua própria força. Passando de um determinado ponto, ninguém consegue mais interromper esse processo, mesmo que a própria pessoa queira. Noburo Vataya não demonstrava nenhuma emoção no rosto. O seu sorriso já tinha desaparecido e não havia nenhuma sombra de irritação. Apenas uma linha entre as sobrancelhas que parecia uma pequena ruga. Eu não conseguia lembrar se aquela linha já estava ali antes. Eu continuei. Veja bem, eu sei muito bem que tipo de pessoa você é na realidade. Você diz que eu sou como lixo ou entulho e acha que, querendo, consegue me aniquilar sem maiores problemas. Só que as coisas não são tão simples assim. Para você, segundo os seus valores, talvez eu não passe de lixo ou entulho. Mas eu não sou tão tolo como você imagina. Eu sei muito bem o que há por trás dessa sua máscara lisinha voltada para a TV, voltada para os telespectadores. Conheço o segredo que está escondido aí. Kumiko conhece e eu também. Se eu quiser, posso revelar e tornar público esse mistério. Pode levar tempo, mas eu consigo fazer isso. Talvez eu seja uma pessoa insignificante, mas não sou um saco de pancada. Sou um ser humano. Se eu apanhar, vou revidar. Acho melhor você não se esquecer disso. Noburo Vataya não disse nada e se limitou a me encarar em silêncio com o seu rosto sem expressão, que parecia um pedaço de pedra flutuando no ar. Na verdade, eu só estava blefando. Não sabia de nenhum segredo de Noburo Vataya. Eu só imaginava que havia algo profundo e distorcido dentro dele, mas não tinha como saber o que era concretamente. Entretanto, tive a impressão de que minhas palavras atingiram algo dentro dele. Tive essa nítida impressão fitando o seu rosto. Ele não debochou do que eu disse, não contestou os detalhes, nem atacou os deslizes de maneira ardilosa, como costumava fazer nos debates de TV. Ele ficou completamente calado e imóvel.
Depois, algo um pouco estranho começou a acontecer no rosto dele. Noburo Vataya passou a corar aos poucos. Até o seu modo de corar era curioso. Algumas partes da face ficaram bem vermelhas, outras levemente vermelhas e as demais mais brancas do que o normal, o que era estranho. Aquele rosto me lembrava uma floresta pintada com uma paleta outonal, com uma mistura aleatória e heterogênea de incontáveis espécies de árvores caducifólias e perenes. De repente, Noburo Vataya se levantou sem falar nada, pegou os óculos escuros e os colocou. Seu rosto continuava tingido de manchas heterogêneas e curiosas que davam a impressão de que não sairiam mais da sua face. Malta Kanô permaneceu sentada em silêncio sem se mexer. Eu fingi que nada acontecia. Noburo Vataya fez menção de falar algo para mim, mas aparentemente mudou de ideia. Ele se afastou da mesa sem dizer uma palavra e desapareceu. Depois da saída de Noburo Vataya, Malta Kanô e eu permanecemos calados por um momento. Eu estava esgotado. O garçom se aproximou e perguntou se eu gostaria de mais café. Respondi que não. Malta Kanô pegou o chapéu vermelho da mesa e, em silêncio, observou-o por uns 2 ou 3 minutos antes de colocá-lo na cadeira ao seu lado. Senti um gosto amargo na boca. Tentei tirá-lo tomando um gole de água, mas não adiantou. Um pouco depois, Malta Kanô começou a falar. Às vezes, precisamos liberar nossas emoções. Caso contrário, o fluxo fica estagnado dentro de nós. O Senhor deve estar se sentindo melhor depois de ter falado tudo o que queria. Um pouco, admiti, mas nada está resolvido. Nada acabou. Senhor Okada, o Senhor não gosta do Senhor Vataya? Sempre que falo com ele, sinto um grande vazio. Tenho a impressão de que tudo ao meu redor perde a substância. Tudo o que vejo parece estar completamente vazio. Mas não consigo explicar isso direito. Enfim, acabo falando coisas que eu não falaria e fazendo coisas que eu não faria normalmente. Depois me sinto péssimo. Ficaria muito feliz se não precisasse me encontrar com ele nunca mais. Malta Kanô balançou a cabeça algumas vezes. Infelizmente, o senhor terá que se encontrar com o senhor Vataya mais algumas vezes. É inevitável. Ela deve ter razão. Refleti. Provavelmente não poderei cortar as relações com ele com tanta facilidade assim. Eu peguei o copo da mesa e tomei mais um gole de água. De onde vem esse cheiro ruim? Pensei. Eu tenho uma pergunta. Afinal, de que lado a senhora está nesse caso? Do lado de Noburo Vataya ou do meu? Ela colocou os cotovelos sobre a mesa e juntou as palmas das mãos diante do rosto. Não estou do lado de ninguém, disse ela, porque neste caso
Não existem lados, nada nem perto de cima e de baixo, direita e esquerda, frente e verso, Senhor Okada. Sua resposta parece um enigma do Zen budismo. É interessante se encarado como um sistema de pensamento, mas em si não explica nada. Ela assentiu. Em seguida, afastou cerca de 5 centímetros as palmas das mãos diante do rosto e as virou de leve para mim. Suas mãos tinham um formato bonito. O Senhor tem razão. O que estou falando é completamente ambíguo. Tem razão em ficar chateado. Agora, mesmo se eu falasse algo neste momento, não ajudaria em nada. Pelo contrário, acabaria trazendo prejuízos. O Senhor precisa descobrir as coisas com suas próprias forças, com suas próprias mãos. Reino animal. Observei sorrindo. Se eu apanhar, vou revidar. Exatamente, disse Malta Cano. Exatamente. Em seguida, ela pegou sua bolsa sem falar nada, como se recolhesse um pertence de um defunto, e pôs o chapéu vermelho de vinil. Quando ela colocou o chapéu, tive a curiosa sensação de que uma unidade de tempo estava chegando ao fim. Depois que Malta Cano saiu, fiquei sozinho à mesa, sem me mexer nem pensar em nada. Não fazia a menor ideia de onde ir nem do que fazer. De qualquer maneira, não poderia ficar sentado para sempre. Uns 20 minutos depois, acertei os pedidos e saí do café. No fim, eu tinha pagado a conta toda. Capítulo 4. Graça que se perdeu para sempre. Prostituta da consciência. Ao voltar para casa e conferir a caixa de correio, vi que havia um espesso envelope. Era uma carta do primeiro-tenente Mamiya. No envelope, o meu nome e o meu endereço estavam escritos à mão em tinta nanquim com caracteres magníficos e bem fortes. Antes de fazer a leitura, troquei de roupa, lavei o rosto na pia do banheiro e tomei 2 copos de água gelada na cozinha. Depois de descansar um pouco, abri o envelope. A carta tinha cerca de 10 páginas e estava escrita em um papel fino com caneta tinteiro e caracteres pequenos. Dei uma folheada e guardei a carta no envelope. Estava cansado demais para me concentrar e ler uma mensagem tão longa. Ao seguir com os olhos a sequência de caracteres escritos à mão, eles pareciam uma colônia de insetos azuis e esquisitos. Na minha mente, a voz de Noburo Vataya ainda ecoava de leve. Deitei no sofá e permaneci de olhos fechados por muito tempo sem pensar em nada. No momento, não era algo muito difícil. Para não pensar em nada, bastava pensar em várias coisas, um pouco de cada, antes de liberar tudo na atmosfera, sem aprofundar.
Só resolvi ler a carta do primeiro-tenente Mamia um pouco antes das 5 da tarde. Fui até o alpendre, me encostei no pilar e tirei a carta do envelope. Na primeira página havia uma longa saudação, palavras de agradecimento por eu ter me disposto a recebê-lo em casa e um pedido de desculpas por ele ter tomado meu tempo com sua história longa e chata. Mamia era extremamente cortês, um sobrevivente da época em que a cortesia ainda tinha grande valor nas relações cotidianas. Fiz uma rápida leitura da parte inicial e passei para a página seguinte. Desculpe-me pela longa introdução. Escrevo esta carta ciente da minha indelicadeza e do incômodo que causarei ao Senhor. Apenas para reiterar que a história que contei não se trata de invenção, nem de uma reminiscência confusa de um velho. Tudo o que narrei é absolutamente verdadeiro, inclusive os mínimos detalhes. Como o senhor sabe, a guerra terminou há muitos anos e a memória, naturalmente, acaba padecendo com o curso do tempo. Assim como as pessoas, a memória e as reminiscências também envelhecem. No entanto, certas lembranças jamais envelhecem, jamais desbotam. Até hoje, não contei aquela história a mais ninguém além do Senhor. Provavelmente, se contasse, as pessoas achariam que era uma invenção, um delírio. As pessoas costumam ignorar e repudiar tudo que está além de sua compreensão, como se fosse algo irracional que não merecesse consideração. Penso como seria bom se tudo aquilo não passasse de um delírio, de uma invenção. Eu vivi, ou melhor, sobrevivi até hoje como que me arrastando com uma ínfima esperança de que tudo aquilo não tivesse passado de engano, de alucinação ou de pesadelo. Tentei me convencer inúmeras vezes disso, mas sempre que tentava expulsar essas memórias para algum lugar escuro, elas retornavam com mais força e mais nitidez ainda. Ela criou raízes na minha consciência e consumiu minha carne como um câncer. Até hoje consigo me lembrar com clareza de cada detalhe, como se fosse ontem. Consigo tocar a areia e o capim, sentir o cheiro. Consigo me lembrar do formato das nuvens que flutuavam no céu e até sentir um misto de vento seco e areia tocar as minhas faces. Para mim,
tudo que vivi depois é que não parece real, e sim uma alucinação, um sonho. As raízes da minha vida, as coisas que poderia considerar minhas de verdade, foram completamente congeladas e queimadas naquela estepe da Mongólia exterior, onde o horizonte se descortinava livre. Depois, perdi uma das mãos em um combate violento contra uma divisão de tanques soviéticos que atravessava a fronteira e invadia a Manchúria. Passei por situações terríveis e inimagináveis no campo de concentração da Sibéria, onde o frio era intenso. Voltei ao Japão. Trabalhei 30 anos sem grandes contratempos como professor de estudos sociais numa escola do interior. E agora que me aposentei, vivo sozinho cuidando da minha pequena lavoura. Pois bem, todos esses anos parecem uma ilusão, como se não tivessem existido de verdade. Em um instante, minha memória voa por todo esse período em que vivi como um cadáver ambulante e retorna direto à estepe de Ulumbie. Acho que minha vida se perdeu e se tornou vazia por causa do que estava oculto naquela luz que vi no fundo do poço. Os intensos raios de sol que radiavam diretamente sobre as profundezas do poço apenas 10 ou 20 segundos do dia. Aquela luz aparecia repentinamente uma vez por dia, sem aviso, e desaparecia em um piscar de olhos. Porém, no meio dessa enchente de luz que durava poucos segundos, acabei vendo o que não consegui ver durante todo o resto da minha vida. Essa iluminação fez de mim uma pessoa completamente diferente do que eu era. Hoje, mesmo mais de 40 anos depois, não consigo compreender direito o que se passou no fundo daquele poço. O que passo a descrever é apenas uma hipótese sem nenhum fundamento lógico. Apesar disso, penso que essa hipótese é o que mais se aproxima da realidade que vivenciei naquele momento. Quando acabei no poço fundo e escuro por conta dos soldados inimigos,
Estava com a perna e o ombro machucados, sem água e sem provisões, simplesmente aguardando a morte. Antes, eu tinha presenciado um ser humano ser completamente esfolado vivo. Numa situação excepcional como aquela, minha mente tinha atingido um grau tão elevado de concentração que, quando recebi a luz intensa por alguns segundos, consegui atingir diretamente o âmago da minha consciência. Naquele momento, vi algo. Eu estava cercado por uma claridade intensa no meio da enchente de luz, sem conseguir enxergar nada. Estava simplesmente envolto por completo pela luz. Porém, enxerguei algo. No meio da cegueira momentânea, percebi que algo estava começando a ganhar forma. Só posso chamar de algo. Algo com vida. Dentro da luz, um vulto ganhava forma como a sombra de um eclipse solar. Eu não sabia direito o que era, mas aquilo estava tentando se aproximar. Estava tentando me oferecer uma espécie de graça. Aguardei tremendo, mas o vulto não chegou até mim. Talvez tenha mudado de ideia. Talvez tenha faltado tempo. Seja como for, quando estava prestes a adquirir sua forma definitiva, ele se desfez e desapareceu em meio à luz, que foi ficando mais tênue. O tempo da luz do sol incidir estava chegando ao fim. Essa cena se repetiu por 2 dias. A mesma coisa. Algo tentava ganhar forma no meio da luz transbordante e desaparecia sem conseguir. Eu estava faminto e sedento no fundo do poço e sentia um sofrimento inimaginável. Apesar disso, em última análise, o problema mais grave para mim, o maior sofrimento no fundo daquele poço, era não ser capaz de distinguir esse algo dentro da luz. Estava faminto por não conseguir distinguir o que precisava. Estava sedento por não conseguir saber o que precisava. Se pudesse ver com clareza e nitidez o que havia dentro da luz, não me importaria de morrer de fome e de sede ali mesmo. Cheguei a refletir.
Pensei nisso seriamente. Estaria disposto a sacrificar tudo para distinguir o que era. Porém, essa oportunidade foi arrancada de mim para sempre. A graça não me foi concedida. E como mencionei, levei uma vida vazia depois de sair do poço como um cadáver ambulante. Por isso, no final da guerra, quando o exército russo estava prestes a invadir a Manchúria, eu me voluntariei para a linha de frente de batalha. E no campo de concentração na Sibéria, procurei conscientemente me colocar na situação mais delicada possível. No entanto, por mais que tentasse, não consegui morrer. Como o Cabo Honda tinha profetizado naquela noite, meu destino era retornar ao Japão e ter uma vida assustadoramente longa. Lembro que fiquei feliz ao ouvir as palavras do Cabo Honda, mas o vaticínio, na verdade, era uma espécie de maldição. Não morri porque não consegui morrer. Como dissera o Cabo Honda, teria sido melhor que eu não soubesse do meu destino. Quando perdi a revelação e a graça, a minha vida também se perdeu. Tudo que eu trazia dentro de mim, tudo que tinha vida e valor, já estava completamente morto. No meio daquela luz intensa, tudo foi queimado e virou cinzas. Provavelmente o calor da revelação ou da graça queimou completamente o pavio da minha vida. Acho que não fui forte o suficiente para suportar o calor. Por isso, não tenho medo de morrer e poderia até dizer que a morte do corpo representa uma salvação para mim, porque vai me libertar para sempre desse sofrimento de continuar existindo, dessa prisão sem saída. Percebo que volto a me delongar. Sinto muito. Era isso que eu gostaria de transmitir ao Senhor Okada. Acabei perdendo a minha própria vida em virtude das circunstâncias e levei uma existência sem sentido durante mais de 40 anos. E como uma pessoa que viveu nessa condição, acredito que a vida é muito mais limitada do que as pessoas imaginam. A luz incide sobre o ato de viver por um tempo
tempo extremamente curto e limitado. Talvez um pouco mais de 10 segundos. Se a pessoa não conseguir distinguir a revelação nesse intervalo, se a luz desaparecer, não haverá uma segunda chance. A pessoa vai precisar viver o resto da existência em profunda solidão e em profundo arrependimento, sem nenhum tipo de consolo. Em semelhante mundo de crepúsculo, a pessoa não poderá esperar mais nada e segurará nas mãos apenas um resquício efêmero daquilo que deveria segurar. De todo modo, estou feliz por ter conseguido contar essa história pessoalmente ao Senhor Okada. Não sei se ela será de alguma valia, mas acho que consegui experimentar certo consolo por ter contado. Confesso que é um consolo muito pequeno, mas para mim já representa um tesouro precioso. Além disso, como nosso encontro foi arranjado pelo Sr. Honda, não posso deixar de notar a presença de uma espécie de fio do destino. Desejo com sinceridade que o Senhor possa levar uma vida feliz daqui para frente. Assim que terminei, fiz uma nova e lenta leitura da carta e aguardei no envelope. Embora as palavras curiosamente tenham tocado meu coração, só me trouxeram vagas e distantes imagens. Consegui confiar no primeiro-tenente Mamiya e aceitar como verdadeiro o que ele afirmava ser verdadeiro. Ainda assim, os próprios conceitos de verdade ou realidade já não eram tão convincentes para mim. O que mais me tocou na carta foi uma espécie de frustração. Frustração por não conseguir descrever, por não conseguir explicar como queria, apesar dos esforços. Fui até a cozinha, bebi um copo de água e em seguida caminhei por toda a casa. No quarto de casal, sentei na cama e observei as roupas de Kumiko no armário. E pensei, que sentido minha vida tivera até agora? Consegui entender bem as palavras de Noburo Vataya. Na hora fiquei irritado, mas pensando bem, ele tinha razão. Vocês estão casados há 6 anos? O que você fez nesse tempo? Nada, não é? Nada além de abandonar o emprego e tornar a vida de Kumiko ainda mais complicada. Hoje você não tem trabalho nem projeto de vida. Para ser bem claro, você não tem nada na cabeça. Nada além de lixo e entulho. Essas foram as palavras de Noburo Vataya
E eu precisava reconhecer que ele tinha razão. Objetivamente, não fiz quase nada que tivesse propósito ao longo desses 6 anos e só trazia tralhas na cabeça, coisas como lixo e entulho. Eu era um zero à esquerda. Ele tinha razão. Agora, será que eu tinha mesmo tornado a vida de Kumiko ainda mais complicada? Observei os vestidos, as blusas e as saias pendurados no armário como sombras deixadas para trás. Sombras sem força por terem perdido sua dona. Depois fui até o banheiro, peguei a água de colônia da Dior que Kumiko ganhara de alguém e abri o frasco. A fragrância era a mesma que sentia atrás da orelha de Kumiko na manhã em que ela saiu de casa. Despejei devagar o conteúdo do frasco na pia. O líquido sumiu pelo ralo e um forte perfume de flor, cujo nome não consegui me lembrar de jeito nenhum, impregnou o banheiro como se estimulasse a minha memória vivamente. Em meio a esse perfume intenso, lavei o rosto e escovei os dentes. Em seguida, decidi visitar Meikazahara. Como sempre fazia, fiquei de pé diante da casa do senhor Miyawaki no beco à espera de Meikazahara. No entanto, por mais que esperasse, ela não aparecia. Encostado no muro, chupei uma bala de limão, observei a estátua do pássaro de pedra e pensei na carta do primeiro-tenente Mamiya. Até que começou a escurecer. Esperei cerca de 30 minutos e desisti. Meikazahara provavelmente não estava em casa. Atravessei o beco até os fundos do meu quintal e pulei o muro. A casa estava envolvida por uma escuridão de fim de tarde de verão, azulada e silenciosa. De repente, avistei Kreta Kano e tive a sensação de estar no sonho. Porém, aquilo tudo era realidade. Dentro de casa, ainda pairava a leve fragrância da água de colônia que eu tinha despejado na pia. Kreta Kano estava sentada no sofá com as mãos no colo. Mesmo diante da minha aproximação, ela permaneceu imóvel como se o tempo tivesse parado para ela. Acendi a luz da sala e me sentei na cadeira em frente à Kreta. A porta não estava trancada, explicou Kreta Kano, enfim, abrindo a boca. Por isso, tomei a liberdade de entrar. Tudo bem. Costumo sair de casa e deixar a porta destrancada. Kreta Kano estava com uma blusa branca rendada, uma saia bufante malva e grandes brincos nas orelhas. No braço esquerdo, usava 2 braceletes. Quando vi, tomei um susto, pois eram praticamente idênticos aos do meu sonho. Ela estava com o penteado e a maquiagem de sempre. Os cabelos estavam bem ajeitados com laque, como se ela tivesse vindo direto do salão de beleza. Não tenho muito tempo, avisou Kreta Kano. Preciso ir embora em breve, mas gostaria muito de ter uma palavrinha com o senhor, Sr. Okada. O senhor se encontrou com a minha irmã e com o senhor Noburo Vataya, não é? Sim, mas não foi um encontro muito agradável? O senhor não teria nada que gostaria de perguntar para mim? As pessoas apareciam do nada na minha vida para me encher de perguntas. Gostaria de saber mais a respeito de Noburo Vataya.
tenho a impressão de que é importante. Ela assentiu. Eu também gostaria de saber mais a respeito do Sr. Vataya. Acho que minha irmã já contou ao senhor que ele me maculou muito tempo atrás. Não posso entrar em detalhes agora, mas um dia vou contar a história ao senhor. Ele agiu sem o meu consentimento. Nosso encontro estava agendado e o que ele fez comigo foi um tipo diferente de violência. Ele me maculou. E esse acontecimento provocou uma grande transformação na minha vida em vários sentidos. Com muito custo, consegui me recuperar. Melhor dizendo, superei essa experiência e consegui subir a um degrau mais alto, naturalmente com a ajuda de Malta Cano. Mas isso não muda o fato de que fui violentada e maculada pelo Sr. Noburo Vataya. O que ele fez foi errado e perigosíssimo. Eu podia ter me perdido para sempre. O senhor entende o que quero dizer? Claro que eu não entendia. Claro, eu também tive relações sexuais com o senhor Okada, mas as circunstâncias, o objetivo, a maneira, tudo foi feito às claras. Nesse tipo de relação, eu não sou maculada. Eu encarei o rosto de Kreta Cano por um momento, como quem observa uma parede de cores heterogêneas. Você teve relações sexuais comigo? Tive, respondeu Kreta Cano. Na primeira vez, só usei a boca. Já na segunda, houve penetração, no mesmo quarto. O senhor se lembra, não é? Como estávamos sem muito tempo na primeira vez, tivemos que fazer às pressas. Na segunda, contávamos com um pouco mais de tempo. Eu não sabia o que responder. Na segunda vez, eu estava usando um vestido da sua esposa, um vestido azul. Também estava com esses mesmos braceletes que uso no pulso esquerdo, não é? Perguntou ela, estendendo o braço e me mostrando os 2 braceletes que formavam um conjunto. Eu assenti. Naturalmente, essa relação não aconteceu no mundo real. Quando o senhor gozou, não gozou dentro de mim, e sim dentro da sua própria consciência. Entende o que quero dizer, senhor Okada? Dentro da consciência criada. Mas mesmo assim, compartilhamos a sensação de uma relação sexual. Explicou Kreta Cano. Por que fizemos isso? Para saber de mais coisas mais a fundo. Soltei um longo suspiro. As pessoas podiam achar o que bem entendesse dessa história absurda. No entanto, Kreta Cano descreveu exatamente o cenário dos meus sonhos. Passando a mão na boca, lancei um olhar para os 2 braceletes no pulso esquerdo dela. Provavelmente não sou tão inteligente, porque confesso que não captei toda essa profundidade que você mencionou. Respondi com um tom seco. No nosso segundo sonho, eu troquei de lugar com uma desconhecida no meio da nossa relação, certo? Não sei quem era ela, mas esse acontecimento deve estar sugerindo algo ao senhor. Era isso que eu gostaria de transmitir.
Eu permaneci calado. O senhor não precisa se sentir culpado por ter tido uma relação comigo, prosseguiu Creta Cano. Veja bem, senhor Okada, eu sou uma prostituta. Antes, eu era uma prostituta do corpo. Agora, sou uma prostituta da consciência. As coisas passam através de mim. Em seguida, ela se levantou, se ajoelhou ao meu lado e segurou a minha mão nas suas. Eram mãos pequeninas, delicadas e quentes. Senhor Okada, me abrace, por favor, pediu Creta Cano. Eu a abracei. Para ser sincero, não fazia a menor ideia de como agir, mas imaginei que abraçar Creta Cano naquele momento estava longe de ser errado. Não consigo explicar direito, mas foi o que senti. Estendi os braços e abracei o corpo magro de Creta Cano como se fôssemos dançar. Como ela era mais baixa do que eu, sua cabeça ficava na altura do meu queixo e os seios se comprimiam contra meu estômago. Ela encostou a bochecha no meu peito e ficou assim, chorando em silêncio. As lágrimas quentes dela molharam minha camiseta. Fiquei observando o cabelo bem arrumado balançar de leve. Parecia um sonho muito real. Mas não era sonho. Depois de permanecer nessa posição por muito tempo sem se mexer, ela se afastou de mim como se de repente se lembrasse de alguma coisa. Recuou alguns passos e jamais afastada me olhou. Muito obrigada, senhor Okada. Já vou embora, disse Creta Cano. Apesar de ter chorado muito, a sua maquiagem estava praticamente intacta. O senso de realidade tinha se perdido de maneira curiosa. Escute, você vai aparecer no meu sonho outra vez? Perguntei. Não sei, respondeu ela, balançando a cabeça em silêncio. Confesso que também não sei. De qualquer maneira, confie em mim, por favor. Aconteça o que acontecer, não tenha medo de mim. Certo, senhor Okada? Eu assenti. E Creta Cano foi embora. O breu da noite estava mais denso do que antes. Minha camiseta estava encharcada na altura do peito. Eu não consegui pegar no sono até a alvorada. Não estava com sono e tinha medo de adormecer. Sentia que, se dormisse, seria levado para alguma outra dimensão, sugado por um fluxo como de uma areia movediça. E nunca mais voltaria para este mundo. Passei a madrugada tomando conhaque, sentado no sofá, pensando a respeito daquela conversa. Mesmo depois de amanhecer, o vestígio de Creta Cano e a fragrância da água de colônia da Dior continuavam na casa como sombras em cativeiro.